E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e agora falando sobre Champions League. A Champions League acabou agora, a segunda rodada. A gente teve vários jogos, vamos falar sobre todos esses jogos e sobre os destaques. Na terça, o jogo entre Barcelona e Bayern terminou 2-0 para o Bayern. E esse jogo agora entre Dortmund e Manchester City terminou 2-1 para o City. Vamos lá. Sobre o jogo entre Bayern e Barcelona. O Barcelona teve um domínio muito grande durante o jogo. É um jogo muito importante para o Barcelona porque o Barcelona vai enfrentar aí vários times, vai enfrentar o Inter de Milão que ganhou do Vitória Pilsen. Depois a gente vai falar sobre os outros jogos dessa rodada de terça. Então é um grupo da morte. Então você tem que buscar vencer os grandes adversários e vencer os jogos contra o Vitória Pilsen. E o Barcelona jogou super bem na Alemanha, né? Dominou o jogo, mas não conseguiu converter as chances. Lewandowski não conseguiu impor a lei do ex, né? Não conseguiu fazer gol no seu ex-clube. O Pedro teve um lance lá na entrada da área, lá dentro da área, na entrada da área não, foi dentro da área mesmo, e saiu cara a cara com o Neuer e acabou chutando na trave. Não aproveitou essa oportunidade. Então o Barcelona teve várias oportunidades no jogo que não conseguiu aproveitar. Ferran Torres também teve. E o Bayern teve um grande momento durante 10 minutos, ali no início do segundo tempo. Foi ali que o Bayern fez o gol e fez os dois gols. Fez o gol de cabeça com o Lucas Hernandes, que deu uma destravada no Bayern, e depois o Sané fez o segundo. Depois o Bayern só se fechou, ficou segurando o resultado em casa. Tá aí 2-0, resultado super importante que deixa o Bayern muito bem na Champions, já com duas vitórias, uma em cima da Inter de Milão e do Barcelona. Lembrando que esse é o grupo da morte, onde tem Barcelona, Inter, o Bahia e o Vitória Pilsen. Então as vitórias em cima dos times mais fortes é super importante. Foi essencial essa vitória em cima do Barcelona, e agora tem dois jogos com Vitória Pilsen. Ele é favorito e tende a vencer esses dois jogos, e só vencendo esses dois jogos o Bayern já pode garantir a classificação. No nosso giro pelos jogos de terça, a gente teve o Liverpool vencendo o Ajax por 2-1, o Salah fazendo o primeiro gol dele e o Matip decidindo no fim. 2-1, o Ajax chegou a empatar o jogo e o Matip, zagueiro do Liverpool, decidiu no fim da partida. No grupo B, a gente teve o Leverkusen vencendo o Atlético de Madrid por 2-0 e o Porto perdendo de goleada em casa para o clube belga, o Clube Bruges. E no grupo C, mesmo grupo do Bayern e do Barcelona, a Inter de Milão foi até o estádio do Vitória Pilsen e venceu por 2-0 com gol de Zico e Dumfries. O Sport venceu por 2-0 o Tottenham em casa, lá em Portugal. Tivemos dois jogos em Portugal, mas dessa vez o Sport se deu bem, vencendo por 2-0 com um golaço do Arthur Gomes, já no grupo D, né? E o Olympique de Marseille acabou perdendo por Frankfurt que está aí na Champions por causa da Europa League, e fazendo uma boa campanha, fazendo bonito, vencendo o Olympique na França. Bom, nessa quarta a gente teve o jogo entre City e Dortmund na Inglaterra. O Dortmund foi até a Inglaterra enfrentar o City. Uma vitória do City muito justa. O City dominou o jogo inteiro, mas o Dortmund apresentou muitas dificuldades ao time do Guardiola, que teve que usar tudo que pôde para vencer o Dortmund em casa. O Dortmund fez o primeiro gol com o Royce batendo falta já no segundo tempo. O Royce batendo falta e o Bellingham desviando 1-0. Depois o City foi para cima e usando uma característica muito boa dos times do Guardiola, que é usar bastante os zagueiros. O zagueiro Stones fez o gol de fora da área e estava quase perto ali da área, né? Eu atuando como um meia, ele chutou, acabou contando aí com a ajuda do goleiro que não pulou direito e ele fez o gol. Ele não tem nada a ver com isso, 1-1. E no segundo gol, o Cancelo ali também, um lateral bem próximo ali da área, deu uma trivela, né, um lançamento de trivela maravilhoso por Haaland, que aproveitou a impulsão dele e chutou de uma forma assim, um golaço, mas eu não sei o nome daquilo, não sei se é uma chaleira, uma voadora, não sei, mas só que é uma voadora, né, mais uma voadora pro gol, utilizando a sua altura e a sua impulsão para fazer o 2-1 e virar o jogo. O Manchester City que está com 100% de aproveitamento na Champions League, já que venceu o Sevilla e agora venceu o Dortmund. O Dortmund só venceu o Copenhague e aí teve que uma missão dura pela frente, mas o torcedor do Dortmund conta aí com seu poder aí de influência
e para influenciar o time a ganhar do City em casa na Alemanha, diante ali da Muralha Amarela. Fazendo o giro de quarta, a gente fez o giro de terça, agora a gente vai falar sobre os outros jogos, além do claro que eu já falei, do Manchester City e Dortmund. O primeiro jogo é Rangers e Napoli. O Rangers perdeu por 3-0, perdão. O Napoli fez 3-0 no Rangers, fez 4 níveis, 3-0 no Rangers. É um time aí que está voando na Champions League, é a grande surpresa no grupo A. O Milan também é uma grande surpresa, vencendo por 3-1 o Zagreb no grupo E, e o Chelsea é a surpresa negativa. É o último colocado desse grupo, um grupo onde o Chelsea é o favorito. Empatou com 1-1 com o Salzburg em casa. O Donetsk empatou com 1-1 com o Celtic lá na Polônia, porque não estão podendo jogar na Ucrânia, pelo grupo F. O outro jogo, o Real Madrid venceu por 2-0 o Leipzig, com a ótima atuação do goleiro Courtois. No grupo G, houve um empate entre Copenhague e Sevilha, e no outro jogo do grupo G foi esse que eu falei, Manchester City e Dortmund. E no grupo H, a gente teve vitória surpreendente do Benfica, lá na Itália, lá em Turim, venceu por 2-1 a Juventus, e a Juventus aí se complicando aí no campeonato italiano, se complicando na Champions League, já perdeu o PSG, perdeu o Benfica, e o PSG vencendo lá em Israel, no jogo dificílimo, venceu por 3-1, o Mbappé fez gol, o Messi fez gol, e o Neymar também saiu da seca, imitando aí o Salah. O Neymar tá desde 2020 sem fazer gol na Champions.